Eles ainda estavam vivos. Essa era a informação oficial. Os sensores indicavam atividade mínima, sinais fracos, mas reais. Durante horas, todos acreditaram que ainda havia esperança. O plano estava em andamento. As equipes estavam posicionadas. O relógio corria, mas o tempo ainda não havia acabado. Até que em um único minuto tudo mudou. Não foi um grito, não foi um acidente, foi uma decisão silenciosa. O minuto em que o resgate desistiu. Esta não é uma história sobre um erro evidente. É sobre um limite. O limite entre continuar tentando ou aceitar que talvez já seja tarde demais. A operação nunca foi simples. Desde o início, os riscos eram claros. O ambiente era instável, as condições extremas. Ainda assim, havia um consenso inicial. Enquanto existir chance, o resgate continua. Equipamentos modernos foram ativados. Protocolos revisados. Especialistas acompanhavam cada leitura. O problema era que os dados não eram claros. Nada dizia sim. Nada dizia não. Apenas talvez. E decisões baseadas em talvez custam caro. Alguns sinais indicavam movimento. Outros indicavam silêncio total. O oxigênio poderia ter acabado. Ou ainda estar no limite. A temperatura interna poderia ser suportável ou fatal. Cada minuto que passava tornava a missão mais perigosa. E então surgiu a pergunta que ninguém queria responder. Vale a pena continuar? Seguir significava colocar novas vidas em risco. Parar significava aceitar a perda. Nenhuma escolha era segura. Nenhuma era justa. Foi nesse momento que o líder da operação pediu silêncio. Ele revisou os dados mais uma vez. Olhou para a equipe. Todos esperavam que alguém dissesse: vamos continuar. Mas ele respirou fundo e disse apenas uma frase: as chances não justificam continuar. Não houve discussão. Não houve votação. O protocolo foi encerrado. Naquele minuto, o resgate foi cancelado. Minutos depois, algo inesperado aconteceu. Um último sinal apareceu fraco, incompleto e insuficiente para reverter a decisão. Nunca se soube com certeza se ainda havia sobreviventes naquele momento. Essa dúvida permanece, porque não existe resposta para o que poderia ter sido, apenas para o que foi. Essa não é uma história sobre covardia. É sobre o limite humano, sobre o peso de decidir quando continuar pode custar ainda mais vidas. Algumas decisões não têm final feliz, apenas consequências. E aquele minuto específico mudou tudo. O resgate desistiu, mas o peso dessa decisão continua até hoje. Essa história real nos coloca diante de um dilema moral e prático que assombra profissionais de emergência em todo o mundo. Para entender a complexidade por trás de uma decisão como essa, precisamos analisar cada fator que pesou na balança. O primeiro era o ambiente. Estamos falando de uma estrutura colapsada, onde cada movimento poderia causar novos desabamentos. Os engenheiros no local monitoravam a integridade do que restava da edificação com sensores sísmicos e lasers. A cada hora, os relatórios mostravam um aumento no risco estrutural. Continuar as escavações não era apenas perigoso para a equipe de resgate, mas também poderia selar definitivamente qualquer chance de sobrevivência para quem estivesse lá dentro. Depois, havia o fator tempo. Em situações de soterramento, a janela de ouro para encontrar sobreviventes é geralmente de 72 horas. A operação já estava se aproximando das 90 horas. Estatisticamente, as chances de encontrar alguém com vida despencam drasticamente após esse período. A falta de acesso à água, a queda de oxigênio em bolsões de ar e a hipotermia são os maiores inimigos. Os médicos da equipe sabiam que, mesmo que alguém estivesse vivo, seu estado seria extremamente crítico. E o próprio resgate poderia ser fatal. O terceiro ponto, e talvez o mais frustrante, era a tecnologia. Usavam câmeras de fibra óptica, microfones de alta sensibilidade e sensores de calor. No início, esses equipamentos captaram sinais claros, mas com o passar do tempo, os sinais se tornaram esporádicos e ambíguos. Um ruído poderia ser uma pessoa, ou apenas o assentamento dos destroços. Um ponto de calor poderia ser um corpo ou um curto-circuito em um equipamento eletrônico soterrado. A tecnologia, que deveria trazer clareza, começou a criar mais dúvidas do que certezas. Interpretar esses dados se tornou um exercício de adivinhação. O líder da operação, um veterano com mais de 20 anos de experiência, enfrentava a pressão de todos os lados, das famílias, que imploravam para que não desistissem, da mídia, que transmitia ao vivo cada segundo da operação, e de sua própria equipe, que estava exausta, física e emocionalmente, mas disposta a continuar até o fim. A decisão dele não foi um impulso. Foi o resultado de uma reunião tensa com os chefes de cada setor. Engenharia, medicina, logística e busca. O engenheiro-chefe foi categórico: mais uma hora de escavação e a estrutura principal pode ceder. Teremos que retirar todo mundo e isso levará no mínimo 2 horas. É um risco que eu não posso autorizar, o médico-chefe complementou.
Mesmo que encontremos alguém, a síndrome de esmagamento após tanto tempo pode ser fatal no momento da liberação. Estamos no limite do que a medicina pode fazer nessas condições. E foi aí que o líder da busca e resgate apresentou o dado final. Os cães farejadores, que no início indicavam pontos específicos com insistência, já não demonstravam interesse. Para uma equipe de resgate, esse é um dos sinais mais desanimadores. Os cães são treinados para detectar sinais de vida com uma precisão incrível, e a mudança no comportamento deles foi um golpe pesado na moral da equipe. Juntando todas essas peças, a decisão foi tomada. Não foi uma desistência, mas um reconhecimento de que a missão havia mudado. O objetivo não era mais resgatar sobreviventes, mas sim iniciar o trabalho de recuperação, que é um processo totalmente diferente, com outros protocolos e principalmente outro ritmo, focado na segurança da equipe acima de tudo. O cancelamento do resgate ativo é um dos momentos mais difíceis que um profissional de emergência pode enfrentar. É um reconhecimento formal de que a esperança no sentido prático acabou. Psicologicamente, o impacto na equipe é devastador. Muitos relatam sentimentos de culpa, fracasso e um profundo luto, não apenas pelas vítimas, mas pela própria missão. Por isso, logo após o encerramento das operações de resgate, equipes de apoio psicológico são imediatamente acionadas. Elas ajudam os socorristas a processar o trauma e a lidar com o peso da decisão. Esse suporte é fundamental, pois o estresse pós-traumático é uma realidade comum nessa profissão. A dúvida que fica sobre aquele último sinal que apareceu minutos depois da decisão é o que transforma essa história em um caso estudado. Análises posteriores sugeriram que o sinal poderia ter sido um eco eletrônico, um sinal fantasma gerado por interferência nos equipamentos. Mas nunca houve certeza absoluta. E é essa incerteza que alimenta debates sobre protocolos de emergência. Deveria haver um critério mais rígido para encerrar uma busca? Ou a decisão deve sempre permanecer nas mãos do comandante no local, que tem a visão completa da situação? Não existe uma resposta fácil. Cada desastre é único. Cada operação tem suas próprias variáveis. O que essa história nos ensina é que por trás dos heróis que vemos na televisão, existem seres humanos tomando decisões impossíveis sob pressão extrema. Eles operam no limite da ciência, da tecnologia e da resistência humana. A decisão de parar não é um ato de desistência, mas muitas vezes um ato de responsabilidade. É a escolha de preservar as vidas que ainda podem ser salvas, incluindo as dos próprios socorristas, para que eles possam estar lá no próximo chamado, na próxima emergência, prontos para tentar de novo. O silêncio que se seguiu àquela ordem de parar não foi um silêncio de derrota, mas de respeito. Respeito pelas vidas perdidas, pelo esforço da equipe e pelo peso de uma decisão que ninguém jamais gostaria de ter que tomar. O trabalho deles não terminou ali. A recuperação dos corpos continuou por dias, um trabalho sombrio e metódico, feito para dar um fechamento às famílias. Mas o minuto em que o resgate ativo foi cancelado ficou marcado para sempre na memória de todos os envolvidos. Um lembrete brutal de que às vezes a batalha mais difícil não é contra o tempo ou os destroços, mas contra os limites do que é possível fazer. Se você gostou de conhecer os bastidores dessa história complexa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário sobre o que você faria nessa situação. Agradecemos por assistir e até a próxima.